Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, afeto impositivo. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. E às 19h30, todas as terças-feiras. Na quarta-feira, nós reunimos às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas nas células, que são os grupos familiares que reúnem nas casas. E a finalidade dessa reunião é estudar a palavra e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus, que é a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite e eu lembro que é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre a questão do afeto. Nós podemos obrigar as pessoas a trabalhar para nós, podemos impor as nossas ideias e tudo, mas impor o amor, a afeição, é impossível. E por isso que, na realidade, há muitas pessoas que querem exigir, mas na verdade, isso torna inviável. E eu quero falar sobre a questão do afeto impositivo, o afeto obrigatório. É possível isso? Pode ser que exista alguém que tenha esta ideia. E eu quero ler um texto que encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então eu quero estar falando aqui hoje sobre essa questão de ter cuidado com os nossos, com a nossa família. Isto é uma obrigação, mas quando a pessoa faz por amor, quando ele exerce, por uma atitude de gratidão a Deus pela vida, ou porque também já recebeu cuidados de outras pessoas, porque nós chegamos a este mundo recebendo os cuidados e vamos sair deste mundo dependendo das pessoas. E muitas vezes as pessoas elas não dão conta de que isto é importante, porque é a palavra de Deus que recomenda. Isso não necessariamente não significa que o cristão, mas até mesmo a pessoa que não professa a fé em Cristo, ele sabe que isso é um dever de cuidar dos seus, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, E quando a pessoa omite esse dever, às vezes ele precisa de ir para os tribunais para exigir que a pessoa cumpra essa obrigação. Recentemente, um juiz da cidade de São Luís dos Montes Belos, em Goiás, ele deu uma sentença para imprimindo sobre o pai a obrigação de pagar o valor de R$100 mil por danos afetivos. E qual foi a alegação da filha mais velha daquele homem? Ela dizia o seguinte, que o pai dela nunca foi nas festinhas de aniversário dela, nunca compareceu a uma reunião da escola e por isso ela sofreu bullying lá na escola. Ela foi tratada com discriminação pelos demais colegas. Então o juiz, ele entendeu que esta moça, ela ficou deprimida,
ela ficou em depressão em função do abandono efetivo. Então, foi uma sentença de 100 mil reais. E a nossa pergunta aqui, será que os 100 mil reais serviu para aproximar aquele pai daquela filha? É a pergunta que nós fazemos. Será que os 100 mil reais resolveu? Porque a alegação é que essa filha alegou, os advogados de defesa daquela moça diziam o seguinte, que ela estava deprimida em função do abandono afetivo do pai. E o pai tentou justificar que ele teve tal atitude em função da separação litigiosa que teve com a sua mãe. Ele não quis aproximar, mas foi uma alegação que não se sustentou diante do tribunal. Agora, nosso pensamento sobre esta palavra que eu estou dizendo aqui, que a palavra de Deus já orienta, que nós temos responsabilidade com os nossos. Tem muitas pessoas que elas são omissas, elas são relapsas, às vezes coloca propaganda e dizendo, olha, agora recentemente tinha, eu acredito que é em São Paulo, uma propaganda com os seguintes dizeres, casa de acolhimento, deixa o seu ente querido aqui e usufrua da festa natalina. Olha que paradoxo, será que aquele seu ente querido, que é um idoso, que a maior necessidade dele é estar ali junto da família, ele é um estorvo, ele é um embaraço, ele é um obstáculo, é inconveniente? Ou seja, isso é um tratamento de descartar a pessoa. Ou seja, essa pessoa, ela é um inútil, ela vai atrapalhar, ela vai impedir a minha celebração. Então, na faixa estava dizendo, deixa o seu idoso sob os cuidados e usufrua das festas natalinas. O que significa uma festa de Natal, uma vez que volta-se para a família? Então eu estou lendo aqui algo assim, que há uma obrigação. E a palavra de Deus está dizendo que aquele que não faz isto, ele é pior do que o infiel. Para mim e para você que confessamos a nossa fé no Cristo Todo-Poderoso, essa situação é insuportável, intolerável, inaceitável, porque alguém que não cuida dos seus é pior do que aquele que não crê, pior do que um incrédulo. E esse ensinamento está aqui exaurido, que, para muitos ele está esquecido, ignorado, mas ele está aqui exposto, com muita precisão. Não é só nesse escrito aqui, nós vamos encontrar em vários lugares a exposição, mas para muitos ele está ignorado, isso não tem relevância. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus continua. Paulo, ele estava escrevendo à igreja, escrevendo, ou melhor, a Timóteo, dizendo, olha, você deve pregar isso, você deve ensinar que as pessoas devem tratar os seus, devem estar ensinando a respeitar e cumprir os seus deveres. Então essas coisas, às vezes, elas acontecem, e as pessoas omitem. Eu não sirvo, eu tenho que deixar lá. Então tem coisas que é nossa responsabilidade, e esta nossa responsabilidade ela é intransferível. Por exemplo, eu tenho o dever de amar o meu filho. E se eu não faço isso, outros não poderão fazer por mim. Imagina se eu seja omisso nesse item, então meu filho, quando for escrever a história, ou fazer uma biografia, ou fazer um relato da sua vida, ele vai dizer, olha, eu fui amado pela minha mãe,
Eu fui amado pela minha tia, eu fui amado pelo meu avô, fui amado pelos meus irmãos, mas o meu pai não me amou. Então, como eu posso, como um dever, sobretudo como um cristão, eu não posso omitir do meu dever. Aquilo que é para mim fazer, eu não posso deixar de fazer. E esta questão da imposição, como nesse relato que eu estou dizendo, que nessa cidade, de São João do Monte Belo, São Luís de Montes Belo, em Goiás, que esse juiz, ele decretou uma sentença para o pai pagar a sua filha por danos afetivos, que ele, prejuízo, ele não esteve ali presente. Então, será que isso repara? Não seria mais conveniente a pessoa fazer isso por gratidão, porque alguém cuidou dele e alguém vai cuidar, continuar cuidando? E muitas pessoas, às vezes, ela não faz isso. E quando a pessoa morre, ela entra em pânico, em desespero. Eu que estou falando para você, já assisti uma cena que eu acredito que é uma cena assim, tão estarrecedora, que eu fui num velório onde uma filha, ela sempre tratou a sua mãe de uma maneira assim, ríspida, sem obedecer, com muita grosseria, nunca obedeceu. E no dia do velório ela não chorava. Em hipótese alguma, ela queria chorar, porque os demais parentes estavam chorando e ela não chorou. E eu assisti uma cena lá no cemitério, quando eu fui lá, ela entrou, ela não conseguia chorar, ela entrou dentro do túmulo e batia a cabeça no lateral do túmulo para ver se chora. E ela dizia, eu sou ruim, eu não choro. E ela queria chorar. Tudo porque ela, na verdade, em vida, ela não fez para sua mãe. Quantos filhos que estão colocando os seus pais no asilo e ele sequer vai lá, ele sequer dá um telefonema. E aí a pessoa, sobre a justificativa, ele diz assim, não, meu pai tem de tudo, eu já coloquei lá o fulano para cuidar, tem essa pessoa lá que faz de tudo pelo meu pai, faz de tudo pela minha mãe. Um tratamento desse, assim, tem do bem e do melhor. O que ela quer mais? O que o meu pai quer mais? Olha, quer a sua presença, que é a sua afetividade, não é por imposição, não é ir aos tribunais, o fulano, os maus tratos dos idosos, ou então da criança que foi abandonada. Por que as pessoas hoje, às vezes elas optam em ter um cachorro do que ter um filho? Porque o filho, na verdade, exige essa afetividade. E se ela não fizer hoje, há meios, onde é recorrido aos tribunais que exigem. Então, se ela espancar o animal, ela não, lá, a sós lá, o animal não vai ter como comunicar isso. Mas se ela espancar o filho, se ela tratar o filho de maneira inconveniente, ela vai ter a resposta, a resposta à altura da rebeldia, da revolta contra o seu ente querido. E nós temos visto isso em grande escala, e é um absurdo, porque principalmente para aquele que professa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, façais a eles primeiro. Então eu e você somos desafiados, a cuidar, a ser pessoa que olha para o nosso semelhante, acima de tudo, além dessa relação consanguínea, a relação do parentesco. Não, nós precisamos de amar todas as pessoas, mas principalmente, é o texto que eu li aqui, vou ler para finalizar e orar e falar com Deus, na nossa oração, que diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, aquela pessoa que diz não crer em absolutamente nada. Até mesmo o ateu, ele sabe desta obrigação, e nós, como cristãos, não podemos, em hipótese alguma, e fazer isso por obrigação, é fazer por amor.
entender que nós recebemos cuidados e somos dependentes de cuidado. E se nós plantar, nós vamos colher. E isto é a palavra que eu quero deixar, desafiando a você a pensar sobre esta situação dos dias atuais, aonde as pessoas são tratadas como objeto, como coisa, e se não é útil, ela descarta. Mas pessoas são pessoas e objetos são objetos. E eu quero orar e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos rever os conceitos e tratar as pessoas como elas são dignas de ser tratadas. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração por esta pessoa que está me assistindo, que o Senhor possa abençoar essa pessoa e que a sua afetividade não seja por imposição, por obrigação, mas que ela possa amar, porque este é o conceito, este é o mandamento do Senhor, que nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, e principalmente os nossos, da nossa família. Eu oro a Ti, pedindo ao Senhor graça e misericórdia por cada um de nós, em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu espero você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.